E hoje o nosso tema é o seguinte: você pode não ser endocrinologista, mas seguindo esse passo a passo que eu vou te mostrar, você conduz o seu paciente com nódulo tireoidiano muito bem. Quando a gente fala de nódulo na tireoide, à primeira vista, né, aparentemente, as coisas podem parecer bem complicadas. Mas depois de assistir esse vídeo, você vai ver que as coisas vão clarear para você. E a sua forma de enxergar um paciente com nódulo tireoidiano vai mudar. Vamos começar com um caso clínico, né? Vamos começar de uma forma bem prática. Então, a gente tem uma paciente do sexo feminino de 43 anos que vem para consulta encaminhada da ginecologista. Ela traz um ultrassom de tireoide que mostra nódulos tireoidianos. Então, assim, ela foi a uma consulta de rotina na ginecologista, sem nenhuma queixa específica, só para avaliação rotineira anual. E aí, a ginecologista, dentre os vários exames que ela solicitou um ultrassom da tireoide, e esse ultrassom mostrou nódulos. Então, por essa razão, a paciente veio para consulta na endocrinologia. Se você ainda não atendeu um paciente assim, com certeza você vai atender. Se você trabalha atendendo pacientes com doenças endócrinas, é 100% de certeza que você vai ver pacientes nesse contexto, né? Pacientes assintomáticos que chegam por conta de nódulo na tireoide. Ainda mais hoje em dia, né, que o uso da ultrassonografia ele está tão presente, né, no dia a dia da medicina. A realização de exame de ultrassom de tireoide com grande frequência tem nos trazido um cenário de pacientes com nódulos identificados aí em exame de imagem. Isso, na verdade, reflete uma prevalência super alta de nódulo na tireoide. Séries, né, a gente vê de 19 a 68, olha só, de 19 a 68% de prevalência de nódulos na tireoide. Se a gente analisar grupos de maior risco para nódulo, né, então sexo feminino, idades mais avançadas, a gente pode chegar perto de 70% de prevalência de nódulos tireoidianos, ou seja, é extremamente comum. Por isso que eu te falei que se você ainda não atendeu uma paciente como essa do caso que eu descrevi, você vai atender. E não só uma, você vai atender várias. A primeira coisa é isso. E a segunda coisa que você precisa ter muito claro na sua mente é o seguinte, é que 7 a 15% dos nódulos tireoidianos são malignos. Ou seja, a maioria dos nódulos tireoidianos são benignos. Mas a gente tem um percentual considerável, né? Média de 10% de malignidade nos nódulos tireoidianos. Muito bem, dito isso, se você está diante de uma paciente como essa, precisa pensar, bom, primeiro que não é nada surpreendente ela ter nódulos na tireoide, já que a prevalência é tão alta. E segundo, existe uma possibilidade de malignidade. Além da possibilidade de malignidade, existe uma outra questão que a gente também precisa levantar aqui, que é o seguinte: será que um nódulo na tireoide pode alterar a função tireoidiana? Ou seja, será que esse nódulo da sua paciente pode ser um nódulo autônomo na produção hormonal que provoque um quadro de hipertireoidismo, um quadro de hipersecreção? Basicamente, assim, trocando em miúdos, se você tem um paciente com nódulos na tireoide, você precisa pensar, será que esse nódulo é maligno? Será que esse nódulo é hiperfuncionante? São essas as duas perguntas principais. E você vai ver que elas se entrelaçam pela seguinte razão: o nódulo tireoidiano é muito raro, é muita exceção ele ser autônomo na produção de hormônio, ele ser um nódulo hiperfuncionante. Então, quando a gente está diante de um nódulo na tireoide, que é um nódulo hiperfuncionante, é aquele que leva a um quadro de hipertireoidismo, então a gente já excluiu malignidade. É assim que a gente raciocina. Acontece que só uma minoria dos nódulos tireoidianos são hiperfuncionantes. A maioria dos nódulos não é autônomo na produção hormonal e, portanto, não leva a hipertireoidismo. A gente vai precisar responder a essa pergunta sobre malignidade de uma forma mais direta. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para responder as nossas dúvidas? Veja bem, essas duas perguntas, se a resposta for sim, qualquer uma delas, isso muda a nossa conduta. Se a resposta for não, a gente segue um caminho. Se a resposta for sim, a gente segue outro caminho. Por isso, a gente precisa responder a essas duas questões. E daí, o que acontece? Como é que a gente faz para definir se um nódulo tireoidiano
é hiperfuncionante ou não. Bom, se o nódulo for autônomo e hiperfuncionante, a gente vai ter um quadro de hipertireoidismo. Então, o que a gente faz é dosar o TSH, para a gente ver se existe uma supressão do TSH. Se a gente estiver diante de um paciente com nódulo tireoidiano e com o TSH suprimido, aí a gente vai desviar a nossa atenção, porque lembra, já te falei que se o nódulo for autônomo, se ele for hiperfuncionante, eu já respondi a pergunta sobre malignidade. Eu já descartei malignidade. Então, eu vou passar a desviar a minha investigação para o hipertireoidismo. O próximo passo vai ser fazer uma cintilografia para ver se é realmente aquele o nódulo o responsável pelo hipertireoidismo do paciente ou da paciente. Se o TSH não estiver suprimido, ou seja, se vier um TSH normal ou um TSH aumentado, daí eu já sei que o nódulo não é autônomo, ele não é hiperfuncionante, porém eu preciso responder a segunda pergunta, será que ele é maligno? E daí, como que a gente vai fazer isso, né? Para a gente definir sobre a possibilidade de malignidade, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser olhar para o ultrassom. Na imagem ultrassonográfica, a gente vai ver tamanho e características ultrassonográficas. Como que é isso? É o seguinte, quanto maior for o nódulo, maior a chance dele ser maligno. E se ele tiver características ultrassonográficas suspeitas, isso também aumenta o risco de malignidade. E o que é característica ultrassonográfica suspeita? Um nódulo sólido é suspeito para malignidade, enquanto que um nódulo cístico, a gente já sabe que ele é benigno. Um nódulo hipoecogênico, ele tem mais chance de ser maligno, quer dizer, aquele mais cinza escuro, né? A gente comparar no ultrassom a cor da imagem que a gente analisa, né? Em comparação com a tireoide normal, então se o nódulo ele é cinza mais escuro do que a tonalidade cinza do tecido tireoidiano normal vizinho, isso é suspeito para malignidade. Enquanto que o nódulo que é hiperecogênico, quer dizer, aquele que é mais claro, né, um cinza mais claro, ele é mais próximo do branco que a tonalidade de cinza da tireoide normal, tem menos suspeita para malignidade. Outras características, então, se as margens, né, os limites do nódulo são limites imprecisos, isso também nos remete à possibilidade de malignidade. Se o nódulo possui microcalcificações no seu interior, isso nos lembra a possibilidade de malignidade também. Então, são várias características na imagem ultrassonográfica, além do tamanho. E aí, o que vai acontecer? Se a gente pega essas características ultrassonográficas em conjunto e chega à conclusão de que a suspeita para malignidade é muito pequena, então a gente já está com a nossa pergunta respondida. Por outro lado, se a imagem ultrassonográfica nos mostra um aspecto suspeito, então só pelo ultrassom a gente não é capaz de definir se o nódulo é benigno ou maligno. E aí, nesse caso, a gente vai precisar de mais um exame complementar. E daí a gente vai lançar a mão da punção aspirativa por agulha fina, ou PAF, que vai ser um exame que vai complementar a informação que o ultrassom nos traz. Do ponto de vista prático, né, como que a gente faz isso? Então, assim, ó, a Associação Americana de Tireoide, né, a ATA, coloca critérios que a gente pode utilizar para definir, né, a suspeita de malignidade no ultrassom, que justifique a necessidade de complementar o exame com uma punção. Mas esses critérios, eles foram publicados e divulgados em 2015. E daí, assim, muita coisa aconteceu de lá para cá. E aí a gente tem hoje uma publicação que foi feita pelo Colégio Americano de Radiologia, né, de radiologistas, que definiu critérios ultrassonográficos para se funcionar ou não um nódulo. Então, na verdade, esses critérios, né, que a gente chama de classificação TIRADS, eles são, na verdade, um refinamento, uma melhora dos critérios, né, que a gente já utilizava anteriormente, conforme as orientações da Associação Americana de Tireoide. E daí o que acontece? Classicamente, né, então a gente vem considerando a necessidade de punção um nódulo sólido, hipoecogênico, características ultrassonográficas suspeitas e pelo menos 1 centímetro no seu maior diâmetro, né? 1 ou mais centímetros no seu maior diâmetro. Quando esse nódulo não é hipoecogênico, quer dizer, quando ele é um nódulo... Bom, um nódulo puramente cístico é considerado benigno e dispensa qualquer avaliação complementar. E um nódulo que é hiperecogênico, se ele tiver mais do que 1,5 centímetros, ele
mereceria a punção também. Enquanto que o nódulo chamado espongiforme, que é aquele que tem várias bolsinhas, né, de conteúdo cístico no seu interior, esse daí só a partir de 2 centímetros que a gente precisaria puncionar. Esses são os critérios gerais básicos que a Associação Americana de Tireoide coloca. Essa classificação TIRADS, como eu falei, que ela é mais recente, né? Ela traz um certo refinamento a esses critérios da ATA. E aí eu vou até compartilhar aqui com você a minha tela. Eu vou basicamente te mostrar a classificação TIRADS, né? Quais são os critérios essa classificação adota, né? Como que a gente interpreta isso. Então, são 5 critérios esse modelo, né? Essa classificação considera. Então, seria a composição do nódulo. Então, se o nódulo é cístico, se ele é sólido sólido cístico, se ele é espongiforme. Um segundo critério é a ecogenicidade dele. Então, se ele é hiper ecogênico, se ele é totalmente anecoico, que seria um nódulo puramente cístico. Outro critério é formato do nódulo. Então, se o nódulo é mais alto do que largo, é um critério para a gente considerar suspeita para malignidade. Outro critério são as margens, né? Se as margens são irregulares ou se elas são bem delimitadas. O quinto critério é a presença de focos ecogênicos, sendo que as microcalcificações, né, os microfocos ecogênicos, são o padrão mais suspeito para malignidade. E aí, de acordo com essas características, o nódulo vai recebendo pontos, né, para cada um desses critérios. E daí, ao se somar pontos obtidos, cada nódulo identificado no ultrassom, daí a gente vai classificar o nódulo em TIRADS 1, que é quando são 0 pontos. E daí, esse é um nódulo considerado benigno, você pode encerrar a investigação, não precisa complementar com nada. Quando o nódulo recebe até 2 pontos, a gente vai chamar isso de TIRADS 2, que também é um nódulo que não tem suspeição para malignidade e não vai requerer investigação complementar. A partir do TIRADS 3, a gente vai passar a considerar a necessidade de complementar a investigação punção, né, com a PAF. E daí, no TIRADS 3, que é quando são 3 pontos, né, o nódulo tem 3 pontos, a gente vai considerar a punção, aí a gente vai levar em consideração o tamanho do nódulo. Então, no TIRADS 3, a gente vai fazer punção se esse nódulo tiver pelo menos 2,5 centímetros. Enquanto que no TIRADS 4, que o nódulo tem de 4 a 6 pontos, a gente vai puncionar pelo menos 1,5 centímetros, a partir de 1,5 centímetros. E no TIRADS 5, que é aquele de alta suspeição, né, que são 7 pontos ou mais, daí a gente vai puncionar o nódulo tiver pelo menos 1 centímetro. Então, o que essa classificação TIRADS traz de novidade, né, para o nosso acompanhamento, ou o que ela traz de benefício, né, é que ela seleciona melhor o nódulo que requer punção. Então, quando a gente utiliza a classificação TIRADS, a gente acaba puncionando menos. A gente submete menos pacientes a uma punção quando a gente adota essa classificação em comparação com o uso da classificação da Associação Americana de Tireoide, que é uma classificação mais geral, mais simplificada, e a gente acaba sendo mais intervencionista quando a gente adota a classificação. Então, o benefício, né, o que o TIRADS traz para agregar é exatamente isso, é uma avaliação mais individualizada, mais minuciosa das características ultrassonográficas do nódulo, fazendo com que a gente precise puncionar menos, que a gente inclua menos pacientes no grupo daqueles que vão requerer a punção. Então, se você analisa as características ultrassonográficas e vê que há necessidade de puncionar, o paciente vai precisar de uma punção aspirativa por agulha fina, e aí dentro da punção a gente vai ter as possibilidades de resultado. A PAF é um exame simples, fácil de ser realizado, ambulatorial, livre de riscos, né, de complicações, não requer nenhum preparo para ser realizado, pode ser a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Então é um exame muito bom, muito prático. No entanto, a gente vai fazer uma análise citopatológica, porque a gente faz uma
aspiração, a gente não tem um fragmento de tecido. Então, essa biópsia da PAF, ela é uma biópsia com análise citopatológica. Isso faz com que a gente tenha algumas restrições, né? Porque se a gente ganha de um lado, a gente perde do outro, é aquela velha história. Então, a PAF é um exame ótimo, porque é um exame, como eu falei, prático, fácil, ambulatorial, né? Seguro, enfim. Porém, ela vai ter as suas limitações de a gente não ter um fragmento de tecido para ser analisado. Então, um resultado da PAF pode vir um resultado compatível com benignidade, pode vir um resultado suspeito para malignidade, ou altamente suspeito para malignidade, mas também pode vir um resultado que não esclarece, um resultado não esclarecedor. Isso pode acontecer por uma amostra insatisfatória ou pode acontecer em circunstâncias em que o aspecto células foliculares analisadas na lâmina, ele não é suficiente para se esclarecer se aquele nódulo é benigno ou maligno. Então, a PAF, ela vai ajudar muito, porque se o resultado vem como benigno, a gente já tem a resposta. Se o resultado vem como suspeito para malignidade, a gente também já tem uma resposta, que a gente vai precisar encaminhar o paciente para tireoidectomia. Agora, se o resultado vem como insatisfatório, um padrão, né, de um aspecto das células que é indeterminado, aí nesses casos a gente seria o que a gente chama de uma limitação, né? E aí a gente ainda tá com aquela nossa pergunta lá do início do nódulo, né? Será que o nódulo é maligno? A gente ainda não conseguiu responder. Então, quando a gente faz a punção, a gente já tem que estar prevendo as possibilidades, resultados. Esse é o caminho que a gente segue. Tudo começa porque você tem um paciente com nódulo ou com nódulos na tireoide. E aí uma outra informação importante é o seguinte: se o paciente tem vários nódulos, você precisa fazer as duas perguntas para cada um dos nódulos. O risco de malignidade, ele é independente para cada nódulo. Então, para cada um deles, você tem que analisar inicialmente com as características ultrassonográficas, posteriormente, se necessário, com a complementação à PAF, que é a punção. E daí, olha só, as indicações de punção, a gente comentou aqui, a gente vai indicar a punção de acordo com as características ultrassonográficas. A gente precisa saber, será que o nódulo é hiperfuncionante? E será que o nódulo é maligno? Né? Nós temos duas perguntas. Em relação à possibilidade do nódulo ser hiperfuncionante, além de trazer ultrassom, ela também trazia uma série de outros exames que a ginecologista pediu, inclusive dosagem de hormônios tireoidianos. Ela trazia um TSH e um T4 livre, ambos dentro da faixa normal. Então, para nossa pergunta, será que o nódulo ou os nódulos são hiperfuncionantes? A resposta é não, porque o TSH é normal. Em relação à nossa segunda pergunta, será que o nódulo é maligno? Vamos olhar primeiro o ultrassom dela. E aí o ultrassom que essa paciente trazia mostrava 3 nódulos. Um à esquerda e 2 nódulos à direita. O nódulo da esquerda é o maior deles, tem 2,1 centímetros no maior diâmetro, e à direita tem um nódulo de 0,8 no maior diâmetro e outro nódulo de 0,9 no maior diâmetro. Olhando as características, né, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar um a um. O nódulo maior, que é o do lado esquerdo, ele tem 2,1 centímetros e ele veio classificado, né, o próprio ultrassonografista aplicou a classificação TIRADS, ele veio classificado como TIRADS 3, um nódulo hipoecogênico, porém sem nenhuma outra característica sugestiva da possibilidade de malignidade. Os demais nódulos, o nódulo de 0,8 e o nódulo de 0,9, ambos vieram como TIRADS 2. Então veja, para cada um deles, vamos lá, o nódulo de 0,8 e o nódulo de 0,9 centímetros, ambos vieram com classificação TIRADS 2. Se eles são TIRADS, independente do tamanho, a gente não precisa puncionar. A gente já sabe que a suspeita de malignidade é muito baixa. Por essa razão, a gente não precisa complementar a investigação, a gente já considera pelo ultrassom que esses nódulos são benignos. E em relação ao nódulo maior,
do lado esquerdo é um nódulo de 2,1 centímetros que foi classificado como T-HUDS 3. A partir do T-HUDS 3, a gente vai levar em consideração o tamanho do nódulo para a gente decidir se funciona naquele momento ou não, ou se mantém um segmento, né? Se reavalia, né, em 6 a 12 meses para rever as características do nódulo. E daí, o nódulo T-HUDS 3, se ele tiver a partir de 2,5 centímetros, já vale a pena a gente puncionar. O nódulo da nossa paciente, ele tem 2,1 centímetros. Então, um nódulo de 2,1 centímetros, T-HUDS 3, a gente pode só acompanhar. Repetir o ultrassom em 6 a 12 meses. Se houver mudança nessas características ou surgimento de características ultrassonográficas que não existiam previamente e que ficam a classificação T-HUDS, ou crescimento, né, do nódulo atingindo aqueles pontos de limite, né, de acordo com a classificação. Por exemplo, no T-HUDS 3, a partir de 2,5 centímetros, a gente deve puncionar. Então, na próxima reavaliação, no próximo ultrassom, se os nódulos tiverem as mesmas características e o tamanho parecido, a gente não vai precisar puncionar. No entanto, se esse nódulo maior passar para 2,6 centímetros, mantendo as características, a gente vai puncionar. Ou então, se ele permanecer do mesmo tamanho, mas surgirem, por exemplo, microcalcificações ou surgirem outras características ultrassonográficas suspeitas, daí ele pode passar de T-HUDS 3 para T-HUDS 4. E aí, no T-HUDS 4, a gente já punciona a partir de 1,5 centímetros. Então, se ele tem 2 centímetros, ele já vai merecer ser puncionado. Ou seja, se a nossa decisão é por fazer um segmento, é por acompanhar o paciente, então, na próxima reavaliação, os nossos critérios vão ser os mesmos, né? Então, um novo ultrassom, a gente vai avaliar as mesmas características para ver se existe ou não necessidade de puncionar, né? Então, ao longo do segmento. Quando as coisas começam a fazer sentido, vai ficando mais fácil, né? Se vai fazendo sentido, vão fluindo melhor. Eu retomei o caso, né, que a gente falou no início, com o objetivo de sedimentando essas informações para você. Porque o objetivo é o seguinte, o objetivo é que você conexões de compreensão, para que você deixe de simplesmente seguir protocolo para começar a raciocinar as suas condutas. Então, quando você entende como é que funciona, qual que é o mecanismo, daí fica muito mais fácil de você atender o seu paciente na prática, fica muito mais fácil de você conduzir os seus casos, porque você não está dependendo de algo decorado. Então, assim, se você não tiver com a sua colinha, não tem problema nenhum, né? Porque você é capaz de raciocinar nisso. Aí, se você simplesmente pegar e falar assim, ah, não, como é que é a indicação de punção? Ah, é só pegar a classificação T-HUDS. Olha, se você for decorar essa classificação, tem grande chance de você esquecer. Agora, se você conhecer toda essa história da classificação T-HUDS, a gente tinha critérios. E que essa classificação veio para refinar os critérios, aí você não precisa decorar. Não precisa decorar porque você entende e as coisas vão fazendo sentido para você. Como explicar isso para o paciente? Quando a gente faz a avaliação, se o nódulo nos dá, ele tem características de que ele seja um nódulo benigno, a nossa conduta é com base na interpretação de que o nódulo é benigno. Então, quando a gente vai explicar para o paciente, veja bem, aliás, esse é um conceito muito importante, que é o seguinte, exatamente, os pacientes, eles têm muita ansiedade. E o que acontece? O seu papel como médico é o papel de tranquilizar o paciente. Mas para que você não transmita ansiedade para ele, você também não pode estar ansioso. Então, tudo aquilo que você vai explicar para o paciente tem que fazer muito sentido para você. Então, você precisa ter muita certeza daquilo para depois você dizer para ele. Então, por exemplo, se você tem um paciente como essa daqui, de 42 anos, com nódulos na tireoide, ela tem um nódulo o maior tem 2,1 centímetros. De acordo com as características ultrassonográficas, hoje a gente eu posso afirmar que este nódulo não requer investigação complementar. Que o fato de eu ter identificado características ultrassonográficas que me dão tranquilidade, isso significa que essa investigação já foi
até o nível de profundidade necessário. Então, antes de mais nada, você, como médico, tem que ter essa segurança. E daí, uma vez que você está convencido disso, aí sim, aí você vai convencer a sua paciente. Dizer para ela, o nódulo dela tem características de benignidade, por essa razão, não há necessidade de complementar a investigação. Então, assim, antes de mais nada, isso é primordial. Você tem que estar seguro disso para que o seu paciente, para que você transmita segurança para o seu paciente. É muito importante que você saiba ler e interpretar o exame que você recebe. Então, assim, não é simplesmente bater o olho lá, tá escrito TIRADS 2, então eu não preciso funcionar. Opa, peraí. Mas você olha na descrição. Será que você concorda? Será que é TIRADS 2 mesmo? Então, isso é muito importante. Com certeza, o exame, uma vez que a gente está tomando condutas com base em resultado de exame complementar, a gente precisa confiar no resultado daquele exame, né? Isso é verdade. Mas, além disso, também é muito importante que você saiba ler o resultado do exame. Não é simplesmente ler a conclusão, e sim ler a descrição e ver se aquela descrição bate a conclusão que está escrito lá no laudo do exame. Isso é muito importante, porque, gente, erros acontecem, nós somos humanos, então os erros podem acontecer. Agora, inclusive, até erro de digitação, né? Às vezes era para digitar TIRADS 3 e a pessoa digitou TIRADS 2, sei lá, era 4 e digitou 2. E isso daí faz toda a diferença, né? Uma vez que você tenha confiança, né, no exame que foi feito e também, principalmente, que você saiba ler o resultado do exame que foi colocado. Bom, então, dito isso, o que acontece? Então, assim, essa participação ela é muito importante, muito interessante, porque às vezes a gente acaba pontuando algumas coisas que às vezes poderiam passar despercebidas, né? Então, quando você tá atendendo o seu paciente, você precisa dessas ferramentas na sua mão. Primeiro, conhecer esse raciocínio, conhecer essa história e realmente entender os porquês.